Bem-vindos! Bem-vindos aqui nesse episódio 3 da série do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. E hoje a gente vai tratar especificamente sobre os versículos 16, 17, 18. Saber qual é a diferença entre a lei dada a Moisés por Deus e a graça trazida por Jesus Cristo. Bom, vocês agora vão ver uma vinhetazinha daqui do canal e depois então a gente vai começar a nossa reflexão. Que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que é um canal de evangelização. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Então, no momento que você tem uma atitude de compartilhamento, você está fazendo parte deste ministério de evangelização. Evangelizar é viver a palavra. Venha com a gente para evangelizar. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Eu gosto muito dessa tradução. Algumas traduções dizem assim: mas o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Por que eu gosto dessa versão? Porque essa versão, ela retrata exatamente o que o Evangelho de João tem na sua centralidade, que é mostrar que Jesus Cristo, ele realmente era o Filho de Deus, era e é, continua sendo, o Filho de Deus, mas que ele também era o próprio Deus. E revestido de homem, em carne e osso. E o mais lindo disso tudo é que, embora ele não esteja mais aqui em carne e osso, ele está em espírito. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que está em Deus, o mesmo Espírito Santo que Deus soprou no homem depois que ele o fez e habita em nós. O mesmo Deus Espírito Santo, ele está aqui. E com os mesmos poderes. O que há em comum e o que há de diferente entre a lei e a graça. Mas antes de nós começarmos a nossa reflexão, é muito importante que nós façamos então, nesse momento, juntos uma oração. Pai, meu paizinho, nosso paizinho querido que está aqui agora conosco, nessa gravação desse vídeo, nesse momento agora aqui comigo, mas que eu sei também que você vai se perpetuar, vai se esticar, vai ter a sua elasticidade espiritual, atingindo o coração, a vida, a mente e os passos de cada uma dessas pessoas que vai ouvir esse vídeo. Que entre a tua palavra no nosso coração. Esteja agora aqui conosco, Senhor, e me faça do teu instrumento, para que a tua voz saia pela minha boca, para que o teu ensino saia através de mim e atinja e alcance tantos irmãos. Senhor, esteja agora aqui conosco, nesse ministério de evangelização. Toca no coração de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que ela também deve, precisa e pode ser um instrumento seu na evangelização, no levar das boas novas e da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Te agradecemos por tudo, Senhor, e sabemos que a tua presença é constante nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A lei e a graça são duas formas bastante distintas de Deus agir sobre a vida do homem. Até o momento em que Deus revela a lei para Moisés, os homens, eles não tinham uma lei escrita. Porém, já existia dentro do homem e do coração do homem a consciência dada exatamente por Deus, porque somos seres espirituais. Antes de sermos carnais, antes de termos uma alma, todo homem já tinha consciência do que era certo e do que era errado, mesmo sem ter o advento da lei.
A gente pode ver lá em Gênesis que quando Caim mata Abel, ele mesmo já sabia que tinha feito algo de errado. O Senhor vem até ele e pergunta: Caim, onde está o seu irmão Abel? E aí Caim responde: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Mas o que eu queria te mostrar com esse versículo é que se Caim não tivesse nenhuma ideia de que matar o irmão ou qualquer outra pessoa fosse um pecado, ele teria dito: Senhor, eu enchi o saco dele, não aguentava mais aquele cara, o Senhor aceitou a oferta dele, não aceitou a minha, eu fiquei muito chateado com aquilo, falei: quer saber? Dei conta do Abel, matei ele. E aí o Senhor dizia: mas meu filho, não pode fazer isso. Aí Caim ia dizer assim: não pode não, eu não posso matar meu irmão. Não, meu filho, você não pode fazer isso é errado. Não houve nada disso. Se o homem não tivesse a consciência do erro e do pecado, Caim simplesmente ia chegar ali na frente de Abel, matava ele, fosse onde fosse, na frente de quem fosse, na situação que fosse, estava tudo bem. Até Moisés escrever a lei, ainda não houvesse lei para os homens. Não foi por isso que os homens não souberam dos erros que eles cometiam. Quando um filho faz alguma coisa de errado, é natural uma correção dos pais. Quando os filhos fazem alguma coisa indevida, é natural um castigo, é natural uma condenação. Quando Deus então escreve as leis dele, faz Moisés escrever, Deus estava querendo mostrar ao homem que ele era pecador. E que, sendo pecador e não fazendo o esforço, não tendo uma determinação para que não seja pecador, fazendo o pecado, fazendo a malcriação, fazendo o erro. Como a gente, quando cria filho, a gente diz: olha, isso não pode, aquilo pode, assim não pode. Dessa maneira não é certa e a mamãe não quer, o papai não quer. Mas dessa maneira aqui você pode fazer. Isso são leis que a gente coloca dentro da nossa casa. Isso foram leis que os nossos pais colocaram dentro da nossa casa para que eles pudessem ter a condução das nossas vidas. Assim foi a lei. Deus instituiu essa lei para que o homem soubesse o que é o pecado, o que é o erro, o que é a malcriação, né? O que está indo contra ao pai dele que está criando. A gente pode também começar a pensar que em determinadas casas, em determinadas famílias, algumas coisas são permitidas. E essas mesmas coisas permitidas na casa de algumas pessoas não são permitidas na nossa casa. E aquele que quer fazer dele realmente o seu pai, existem regras com Deus, que são as leis de Deus. Então, Deus precisava mostrar para o seu povo o caráter dele. Deus precisava mostrar para o seu povo quem ele era, o que ele aceitava e o que ele não aceitava. E se mesmo sabendo as pessoas fizessem desobediência, elas teriam em troca uma condenação. Elas teriam um castigo, assim como eu tive, como você teve, como meus filhos também tiveram. Então a lei, ela veio para que fizesse o homem tomar consciência de quem era Deus, o que era certo e errado para Deus, como é que Deus tem o seu manual de vida, e que aquele manual é que deveria ser cumprido, e o não cumprimento dele geraria condenações, geraria castigos. Porém, nessa época da lei, as pessoas, elas deveriam cumprir a lei com base nas próprias obras humanas. Por isso, a gente vê que incluíam festas, como festas da Páscoa, a festa do tabernáculo ou das cabanas, cada um se refere de uma forma, o Pentecostes. A gente também vê que havia os sacrifícios de animais, né? Quais os animais que poderiam ser oferecidos ao Senhor, não era qualquer animal. Não era qualquer animal que o Senhor aceitava como sacrifício. Como muitas vezes não é qualquer desculpa que nós aceitamos dos nossos filhos. É muito legal às vezes para a gente entender um pouco mais a respeito dessa relação de pai e filho, de Deus e nós, exatamente a gente colocar na nossa realidade, trazer para a nossa realidade como é que foi o meu pai e minha mãe comigo, como é que eu sou pai e como é que eu sou mãe. Como é que eu crio os meus filhos? Como é que eu fui criada? Como é que eu vejo algumas pessoas criarem seus filhos? Porque, na verdade, essa relação é exatamente assim. Deus é o nosso pai, Deus é a nossa mãe,
né? Ele é o todo, ele é o Deus único e o nosso Deus verdadeiro. E existe uma relação de convivência, de intimidade, de relacionamento entre ele e nós entre nós e ele. A intenção de Deus sempre foi chegar para eles e dizer assim: olha, vocês nunca me viram, mas está na hora de vocês então me conhecerem. Saberem como eu penso, o que é certo e o que é errado, o que eu aceito e o que eu não aceito. Às vezes, vamos supor que a gente adote uma criança e essa criança, dependendo do tempo que ele ficou no orfanato, ele ali recebeu algumas regras e algumas leis. E ele vem carregando então aquelas regras e aquelas leis para dentro da nossa casa, dependendo da idade dessa criança, né? E só que ele ali estava num outro contexto, era um orfanato. Ele estava sendo tratado, cuidado, né? Sendo assistido até que uma família chegasse e o acolhesse e trouxesse aquela criança saída de um orfanato para vir para um lar. Um orfanato é diferente de um lar familiar. Essa criança vai precisar então receber novas regras, conhecer os seus pais. Deus era conhecido pelo povo? Sim. Deus era conhecido pelo povo do Egito? Sim, através daquilo que os seus antepassados contaram. Mas eles precisavam saber mais de Deus. E aí então Deus faz a lei, porque elas não deixaram de existir. Pelo contrário, todas as obras da lei, elas já apontavam para Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele já aponta o tempo inteiro para Jesus Cristo. Ali nós tínhamos a sombra, e depois que Jesus veio, nós passamos a ter a realidade. Então, toda a obra da lei, ela apontava para o Messias que viria. Toda a sua vida, e toda a sua morte, e toda a sua ressurreição, já apontava para as obras da lei. E aí então, quando Jesus diz que está consumado, foi porque Jesus então, na cruz, ele consumou, ele realizou todas essas obras da lei e todas essas condenações. Ele levou sobre si todas as condenações que seriam nossas. E todo esse pecado, toda essa condenação que Cristo levou sobre ele e retirou de nós, para todos aqueles que nele creem. Em Romanos 7, no versículo 8, diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 16, está assim: sede santos, sejam santos, porque eu sou santo. O nosso Pai é um Pai santo e Ele espera, e a lei e tudo que Ele nos ensina é para que provoque e promova em nós a mesma santidade de Deus, ou que cheguemos muito próximos e cada vez mais e cada dia mais próximos dessa santidade de Deus. De que se nós quisermos a cada dia sermos melhores e aperfeiçoados, nós seremos. Deus abomina o pecado. Deus não suporta o pecado, Ele não vive no pecado. Mas Deus ama o pecador. E o desejo dele, com todas as instruções e ensinos, lei e graça, é de justamente nos reconciliar com Ele, ter a nós com Ele. Deus quer a casa cheia. E a lei, então, ela foi dada ao homem para que o homem tomasse consciência do pecado. Exatamente porque, tomando consciência do pecado, ele se prepararia para aquilo que iria vir, que é Jesus Cristo, e junto com Jesus a graça. Então a lei, ela, resumindo, ela é um preparo, ela é um aviso, ela mostra para a gente o quanto nós somos pecadores e ela nos prepara para receber a salvação por intermédio da graça com a vinda de Jesus Cristo. Porém, como receber essa graça se não estivéssemos preparados? Deus é um Deus cuidadoso, entende? Às vezes a gente passa por certas dificuldades, por certos desertos na nossa vida, muitas vezes não entendemos o porquê que aquilo está nos acontecendo, aquilo está nos preparando. Assim como a lei dada a Moisés preparou o homem para que ele tivesse consciência do pecado e, tendo uma vez consciência dos seus erros, ele pudesse ser preparado para receber a graça, assim os nossos desertos e as nossas dificuldades e as coisas que às vezes acontecem muito contrárias às nossas vontades, elas estão nos preparando
para podermos receber algo a mais de Deus. Ele não chega e me dá agora um aparelho que eu não faço a menor ideia como é que eu vou mexer naquilo. Né? De repente Deus bota aqui agora para mim uma máquina que vai fazer eu ir lá atrás e caminhar com Jesus Cristo. Mas se eu não sei mexer naquela máquina, ligar aquela máquina e me transportar para mais de 2000 anos atrás, eu não vou saber fazer. Eu vou olhar para aquela máquina e vou dizer, caramba, se eu soubesse mexer nisso, eu poderia ser uma discípula de Jesus. Porque se eu pudesse escolher um momento do passado que eu pudesse me teletransportar, você não tenha dúvida que eu iria escolher esse momento, o momento em que Deus andou aqui. E eu ia ser uma seguidora dele, você não tem dúvida nenhuma disso. Eu ia estar ali convivendo com ele, assando pãozinho para ele, ouvindo ele, recebendo o ensino dele, não tenha dúvida. Mas você imagina, Deus me traz essa máquina agora aqui, bota na minha frente e diz, entra nela que você consegue voltar para lá e andar comigo. Se eu não tiver a menor ideia, imagina se de repente vem escrito em aramaico. Eu não sei ler aramaico, não vou saber ler o manual, não vou saber ligar aquilo, não vou saber me colocar naquilo. E ainda com o risco de que se eu fizer alguma coisa errada naquela máquina, vai que eu caio num momento horroroso e passo por sufocos muito fortes porque eu não estava preparada para receber aquilo e apertei um botão errado. Então isso são os nossos desertos e as nossas dificuldades. É Deus nos preparando para algo melhor que há de vir. E se não estivermos prontos para receber, a gente vai fazer cagada. Então é por isso que muitas coisas acontecem na nossa vida e a própria palavra de Deus também diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Quem ama Deus faz o quê? Confia nele, entende a dependência nele. Então, já que eu amo Deus, eu sei que tudo que eu já passei na minha vida, tudo que eu ainda vou passar na minha vida, mesmo que não seja muito alegre para mim, eu não confio nele. Eu não entreguei a minha vida para ele. Então, eu sei que ele vai fazer o melhor para mim. E vai fazer para você também. Então isso era lei, era preparar o homem para aquilo que ia vir. Mas como o homem poderia se preparar sem saber o que ele precisava mudar nele, sem ter consciência absoluta pela palavra do pai dele, que isso é errado? Em Mateus 5,18 diz assim, enquanto não passar o céu e a terra, Jesus disse isso, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. O que é esse i? O i, a tradução para o português é de iota. E no aramaico é iode, Y-O-D-H. Essas são as menores letras do alfabeto grego e do alfabeto aramaico. Vamos ler esse versículo colocando dessa forma. Enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i. Passará da lei a menor letra do alfabeto. Nenhum só tio, sem que tudo se cumpra. Bom, então a lei ela pode ser resumida nos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles regulam a relação entre o ser humano com Deus e com o seu próximo. Além desses 10 mandamentos, a lei tem mais 613 mandamentos. E Jesus ele veio trazendo para a gente quais são os 2 principais mandamentos da lei dada a Moisés por nosso Deus Pai. E ele mesmo disse, né, que o principal mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a mim para poder amar o outro. Quanto mais a gente está ligado com Deus, se os seus primeiros pensamentos forem voltados a Deus, Deus é o que, gente? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é caminho, Deus é vida, Deus é sorriso, Deus é alegria, Deus é força, Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é conforto, Deus é consolo.
né? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque o teu cajado e a tua vara me protegem. Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, que tem sombra da morte, tem, mas a gente não está ali sozinho. Ele anda com a gente, seja onde for. Então, quando a gente tem essa dedicação a esse Deus tão completo, né? Ele é a completude, ele é a plenitude. É claro que quando a gente está ligado a Ele, a esse sentimento, a essa adoração, automaticamente, essa ligação sendo forte, esse alimento direto de nós com Deus e de Deus para conosco, a gente vai ter desse alimento para oferecer para as pessoas. A gente vai ter do alimento do perdão para perdoar, a gente vai ter do alimento da alegria para alegrar a vida daquele que de repente está triste. A gente vai ter um cajado e uma vara para poder ajudar as pessoas e muitas vezes que elas estiverem atravessando o vale da sombra da morte. A gente vai virar uma extensão de Deus na vida do outro, porque a gente está ligado, né? A gente está plugado em Deus. E aí, plugado em Deus, a gente se pluga, né, na vida do outro. Estando com Deus, a gente percebe a existência de Deus na vida do outro. Então, primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas, em os seus primeiros pensamentos, a sua primeira oração. Abre o olho, você diz, bom dia, Jesus, Espírito Santo e Deus Pai Todo-Poderoso. Porque é um milagre da vida, gente. Como é que uma semente de um homem, né, encontra o óvulo de uma mulher e forma um ser humano? E a cada dia que a gente acorda, cada dia é nos dado 1440 minutos. E no dia seguinte, esses minutos eles são renovados, a misericórdia é renovada. O dia de hoje a gente não usa mais ele em nenhum outro dia. Mas a gente tem um dia novo, 1440 minutos novos que ele nos concede. Então quando a gente está ligado, quando a gente está plugado com o Senhor e a gente sente a presença dele, é claro e é óbvio que a gente tem isso para oferecer para nós e para o nosso próximo. Porque a gente percebe e a gente sente o outro sendo a própria existência de Deus na nossa vida. Porque imagem e semelhança, Deus habita em mim, Deus habita em você e Deus habita no outro. Então estar ligado com Deus, ter essa afinidade com Deus, né? No momento em que você reconhece que Ele perdoa os teus pecados, e a gente vai agora falar da graça. A graça é exatamente isso, é não condenação pelos teus pecados nem pelos teus erros. Jesus, quando Ele se entregou na cruz, quando Ele morreu na cruz por mim e por você, nem nós estávamos aqui ainda e Ele não perguntou para a gente se a gente queria aquilo. Ele não perguntou para quem estava lá se queria aquilo. Ele sabia que ele fazendo aquilo, ele poderia ser salvação para aqueles que nele creem. Ele se judiou, se entregou por todos nós. Mesmo para aqueles que não o receberam. Mesmo para aqueles que ainda não o receberam. Mesmo para judeus e gentios daquela época que não creram nele. Mas ele disse, não me importa se você crê em mim agora ou não, mas eu estou me entregando, levando, eu estou tirando, eu estou fazendo uma aliança com o Pai. Eu tiro de você os teus pecados, eu não vou te condenar por eles, eu vou tirar eles de você. E eu vou ser condenado, mesmo não tendo pecado, eu vou ser condenado no teu lugar, para agradar a Deus Pai como sacrifício vivo, imaculado, sem mácula, sem pecado, sem erro. Eu que simplesmente poderia só dizer assim, ó gente, então eu já vim aqui, eu já me apresentei, eu já apresentei para vocês quem é o meu Pai, eu já demonstrei para vocês o que é o reino de Deus, agora eu tô indo, tá? Vou voltar para casa, já tô aqui nesse ministério há 3 anos, já me cansei, agora eu vou descansar e vocês aí, ó, já tem a lei, vocês escolhem o que vocês vão fazer, tá bom? Tchau e benção. E vai embora. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi até o final e, como ele disse, está consumado. A lei estava consumada nele. Ele levou sobre si todas as nossas condenações. Por isso que a palavra de Deus diz que no momento que você se arrepende dos seus pecados, ele não se lembra mais. Sabe? A gente pensar assim, mas Deus não sabe que eu pequei. Ele sabe, mas ele só diz o seguinte, você tinha realmente uma conta comigo. Mas essa conta foi paga, eu não posso mais te cobrar. O meu filho pagou a tua dívida.
É você ir agora em alguma loja, comprar fiado, não ter dinheiro para pagar e eu chego lá e pago a tua conta. E aí eu vou chegar para o moço dessa loja e vou dizer assim, olha, não cobra mais o meu irmão, porque eu já paguei a conta dele. O que ele não quer? O dono da loja não quer ficar no prejuízo. Alguém pagou a conta para ele e falou, tá ótimo. E se ele chegar aqui e fizer outra conta, o que eu faço? Posso vender para ele? Eu vou chegar para ele e falar assim, olha, se ele chegar aqui e fizer outra dívida, você está autorizado para vender para ele, mas eu acho que ele não vai mais vir fazer dívida com você, porque eu vou tratar dele, eu vou conversar com ele, eu vou ensinar a ele que ter dívida não é bom. Mas se acontecer dele fazer uma nova dívida, eu estou aqui pronto para aguardar ele me procurar, se arrepender, reconhecer o erro de fazer uma nova dívida. E eu então vou estar pronto para perdoá-lo de novo, para vir aqui, pagar a conta dele outra vez e trazer ele para caminhar comigo. Porque quantas pessoas aceitam Jesus e depois se desviam? Quantas pessoas aceitam Jesus e depois voltam para o mundo? Né? Começam a fazer coisas contra a lei, a fazer coisas contra aquilo que Jesus disse. Mas veja bem, um detalhe muito importante. Deus sabe exatamente quem você é e quais são as suas intenções. Conhece o seu coração. Viver pela graça não é autoridade para pecar. Quando Jesus se entregou por você, ele não está dizendo, pronto, está tudo pago, pode ficar aí fazendo dívida à vontade porque já paguei. Não. Ele sabe qual é o arrependimento verdadeiro e genuíno. E é a palavra dele entrando no seu coração que vai fazer com que nunca mais você volte naquela loja e faça aquela dívida. Você pode até cometer algumas outras falhas, mas a mesma falha, no momento em que ele chegar pertinho de você, assim ó, bem pertinho de você, conversar com você, aqui ó, no cantinho do teu ouvido, tocar no teu coração e te dizer, está errado. Faz mais isso não. Já paguei a tua dívida. E você realmente se arrepender e entender, eu te garanto, você não faz nunca mais. Porque o amor dele te constrange. Você se sente mal de fazer de novo aquilo, porque o amor dele é tão grande que você se sente constrangido de pecar outra vez. E essa é a graça. Favor imerecido. Por que imerecido? Porque nós não éramos merecedores de que alguém se entregasse por nós. Nós não éramos merecedores de que alguém passasse por toda aquela tortura de própria vontade, porque ele se entregou e nem perguntou se iríamos querer ou não. Mas ele, como bom pai, sabia que era necessário. Quantas coisas eu fiz pelos meus filhos sem que eles me pedissem. Mas eu sabia que aquilo ia ser bom para ele. Então, Jesus, ele se entrega na cruz, mesmo sem você ter noção do que era aquilo, porque ele sabia que aquilo ia ser bom, que aquilo ia nos salvar, que nós não tínhamos salvação alguma. Ele nos deixou aqui limpos. Mas quem está limpo? Quem crê no sacrifício de Jesus. Não adianta eu não crer em Jesus Cristo, não crer no sacrifício que ele fez por mim e dizer, ah não, beleza, eu posso levar a vida que eu quiser porque tem um tal de Jesus Cristo que morreu na cruz e disse que levou aí meus pecados, então tá tudo bem. Não, só tá tudo bem para aquele que crê em Jesus. E aquele que crê em Jesus e ele entra com a palavra, ele entra com o Espírito Santo, se constrange. Essa é a mágica. Essa é a espiritualidade. Você não consegue mais ser a mesma pessoa e você começa a nem gostar daquela pessoa que você era. Você realmente passa a ser, deseja ser, quer ser um novo homem, uma nova criatura. Que todo aquele que nasce de novo, que nasce do Espírito, é uma nova criatura. Você gosta disso.
Você recebe tanto que você se apaixona por aquilo. E você não quer mais sair dessa realidade e voltar para a realidade antiga. Você não vai mais querer passar em frente à loja e escondido porque está devendo. Não. Você vai querer passar em frente àquela loja com altivez, com limpeza. E você ainda vai virar para o dono da loja e vai dar para ele bom dia. Como vai o senhor? Tudo bem? Você vai poder cumprimentar, sabe por quê? Porque você não é mais devedor. Você não é mais pecador. Porque a graça te salvou. Porque o sacrifício de Jesus Cristo te limpou. Porque você, diante desse sacrifício e desse sangue trocado, aonde ele levou o teu e te entregou o dele, que é uma aliança de sangue, aquele sacrifício te faz uma nova criatura, que você pode cumprimentar aquele que você deveu. Você pode perdoar aquele que te feriu. Você pode pedir perdão para aquele que você magoou. Porque tudo muda. A graça de Jesus Cristo, quando ela entra em você, aí eu te digo, você só é nova criatura se você sentir essas diferenças. Você só é nova pessoa se você sentir essas diferenças na sua vida. Você só é nova criatura. O que te prova que você é uma nova criatura é que você não vive mais do teu passado. O passado não te condena. Se você vive do teu passado, se martirizando de coisas que você fez, é porque você não está em Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu entendo que você se olha no espelho e vê a mesma pessoa. Eu entendo que o teu corpo está igual. Eu entendo que a cor dos teus olhos é a mesma. Né? Eu entendo que você vê que o tempo vai passando, que o teu corpo vai envelhecendo, que os cabelos brancos vão aparecendo cada vez mais. Mas não é o corpo que muda. O que muda é o teu espírito, a tua pessoa, o teu caráter, a tua maneira de ser, a tua maneira de falar, a tua maneira de conduzir as coisas, a tua forma de enxergar o outro, a tua vontade, nossa, enorme de tentar ajudar o outro no vale da sombra da morte dele. A certeza de que quando você estiver passando pelo teu vale, você não está sozinho. Deus está contigo, em espírito, e muitas vezes mandando alguém até você para te ajudar. Mandando um socorro até você para te ajudar. Você entende? É espetacular a mudança que há. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não consegue mais olhar o outro com impiedade. Quem está em Cristo, se tem aqui alguém casado, marido e mulher me ouvindo, quem está em Cristo é nova criatura e não consegue ir dormir brigado com seu marido ou com a sua esposa. Porque a palavra de Deus diz que você não deve deixar a ira ultrapassar o pôr do sol. Ele não diz que você não pode ter raiva. Ele diz que na hora da ira, para que você não peque, para que você não haja, não reaja conforme a ira. Mas ele também diz que você não deve levar essa ira até depois do pôr do sol. Não durma com a sua esposa, com o seu marido brigados. Porque você vai amanhecer brigado. E aqueles 1440 minutos que são renovados no dia seguinte, você já vai começar eles de forma estragada, apodrecida. Porque a palavra de Deus diz, filho, para cada dia já há o seu próprio mal. Ou seja, no mundo tereis aflições. Então tem dias que são dias de aflições. Mas para cada dia basta o seu próprio mal. Deixa o dia seguinte chegar. Tenha atitudes, ações, reações, palavras, pensamentos, sentimentos. Profetiza sobre a tua vida de que vai ser um novo dia. Sabe? Não faça isso. Não encha o teu coração de rancor, porque rancor não é de Deus. Gente, é muito simples isso. Medo é de Deus? Não. Então não vou sentir. Rancor. Será que Deus me manda rancor? Não, ele não manda rancor. Então o que eu estou sentindo não é do reino de Deus, mas sim do reino, que existe um reino espiritual do maligno. Então sim, é do reino espiritual do maligno, mas não é de Deus. Então eu não quero. Eu só quero o que vem de Deus. O que não vem de Deus, eu não quero.
né? Então, eu tenho inveja. Inveja vem de Deus? Não, então eu preciso curar a minha inveja, mas eu não consigo sozinha. Tudo bem. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, converse com um amigo, procure o seu pastor, se aconselhe, procure saber como é que você muda isso dentro de você. Às vezes é uma doença. A doença entrou no mundo junto com o pecado. Com o pecado entrou a morte, o envelhecimento, entrou tudo quanto era porqueira. Mas tudo bem, você vai lá e cuida disso. Sabe? Mas o importante é você se reconhecer. E quando a palavra de Deus ela chega até você te dizendo o que é bom, e se aquilo em você é diferente do que ele está dizendo, você já sabe que aquilo você precisa curar. Por isso a lei. A lei ela veio para preparar o homem para o tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos hoje. E como eu vou me preparar para a graça de Deus? Reconhecendo os meus defeitos, os meus pecados, né? Reconhecendo aonde eu poderia ser por Deus condenada. Mas hoje Jesus me salva, porque as minhas condenações Ele levou. Seja nova criatura e esteja em Deus, com Deus, vivendo a palavra de Deus. Você é merecedor disso. Eu juro para você que você é. Sabe por quê? Porque eu também sou. E eu não sou diferente de você. A tua história de vida pode ser diferente da minha, mas os nossos pecados são muito semelhantes. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pegadão. Para Deus existe o pecado. Pode ler a palavra de Deus inteira, como eu te falei, 3 capítulos por dia, 4 sábado e 4 domingo, e durante um ano você vai ter lido a Bíblia todinha. Me diz aonde está escrito na Bíblia que Deus diz que tem pecado, pecadinho, pecadão. Não, para Deus é pecado. Pecado é pecado. É sim, sim, não, não. Essa coisa de tamanho de pecado, de condenação, disso e daquilo, é na lei dos homens, não é na lei de Deus. Você entende? Então, se eu, e já que eu sou e fui merecedora da graça de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu te afirmo que você é também. Sabe? É muito fácil apontar os erros dos outros. Para com isso. Aponte o seu. Né? Eu não sei se eu vou lembrar agora, mas parece que é assim, ó, quando você aponta o dedo para alguém, tem um apontando para você. Acho que é um negócio desse. Então, para de apontar para os outros, aponta para você. Para de atirar nos outros, atira para você. Para de condenar o adultério, a infidelidade, a traição de alguém, porque você também é adúltero. Você também é infiel. Você também traiu. Às vezes a gente trai os nossos próprios princípios, a nossa própria criação. Então, para com isso de achar que alguém é melhor ou é pior do que você. Ninguém é melhor do que você, só Deus. E ninguém é pior do que você. Não é. Cada um tem as suas características, as suas dificuldades, a sua história de vida. Tenha compaixão, empatia pelo próximo, mas também empatia por você. Cuide de você, se ame, se olhe com mais perdão, se olhe com mais compaixão. Perdoe os seus erros, perdoe os seus pecados, perdoe os seus pensamentos ruins. Olha, eu sempre digo isso aqui também. Nem tudo que a gente pensa revela quem somos. Tem coisas que a nossa cabeça pensa, que a gente mesmo diz assim, que estranho, eu não penso isso, mas a tua cabeça pensa. O teu cérebro muitas vezes pensa coisas que não te revelam, que não te traduzem. De onde ele tira isso? Aí a gente tem que estudar uma outra área. Mas isso é verdade. O que eu estou te dizendo agora, eu sei que se você parar para pensar, eu também. Às vezes a gente lembra de coisas que a gente não gostaria mais de se lembrar. Eu quando me lembro de coisas que me machucam, eu digo assim, Patrícia, isso já passou. Para com isso, pensa nisso não. Isso já foi, já passou, Patrícia, você já passou por isso. Sabe? Tenha autoridade para você vencer os obstáculos, as dificuldades, os teus pecados e os teus erros. Sabe por quê? Cada dificuldade, cada tentação que você supera, que você vence, você cria autoridade sobre ela. Cada dificuldade que você vencer, você vai criar autoridade sobre ela. E aí, algumas coisas que a gente faz contra nós vêm da nossa mente. Outras vêm pelo maligno, outras vêm pela nossa mente, a gente deixa ficar e o maligno se aproveita. É reino espiritual, gente. Nós somos seres espirituais e estamos falando aqui de reino espiritual. Existe um reino espiritual da malignidade, existe o reino espiritual do Senhor celestial da luz. Existe, isso é fato. Independente da sua crença, isso é fato.
Então, tem até, eu esqueci quem escreveu isso, mas a gente não pode impedir que pássaros voem em cima da nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Então, às vezes, vem pensamentos que nós não queremos ter. Se a gente deixar esses pensamentos ocuparem a nossa mente, ó, o diabo não tem nada a ver com isso, mas você deixou e ele, vou entrar ali, vou me aproveitar dessa situação. Tem coisas que ele traz e tem coisas que a gente provoca. Então, se perdoe, se identifique, saiba qual é a tua identidade. Você se batizou, você é uma nova criatura. Tá lá Jesus conversando com Nicodemos. Você recebe o Espírito Santo de Deus e você se faz uma nova criatura. Você nasce de novo. Só que tu tá aproveitando o corpo que tu já tinha. Mas a tua essência, o teu recheio, ele nasce de novo. E aí você nascendo de novo, você vai dizer para tua alma, controla essa tua paixão, controla esse teu desejo, controla esse teu pensamento, joga isso fora, não é por aí, zera, dá uma resetada. E a alma então sendo recodificada, ela vai automaticamente gerar no seu corpo uma outra reação. Porque todas as suas atitudes, elas provêm do teu pensamento. Tudo aquilo que você pensa vira uma ação. Quando você pensa mal de uma pessoa, vai criando um rancor. Quando se transforma a sua mente, se transforma o seu pensamento, todas essas atitudes passam a ser outra atitude. Então, essa é a minha palavra para você. Você que viva e saiba que a dispensação que você está vivendo e existindo é a dispensação da graça. Jesus, ele se ofereceu para você. Ele não te perguntou se você ia querer ou não. Aceite. Seja uma nova criatura e veja as pessoas, o mundo e tudo ao seu redor de outra forma. Viu? Espero que essa reflexão tenha sido boa e construtiva na sua vida. E olha, fica com Deus. Um excelente domingo. E no domingo que vem a gente vai ter o episódio 4 dessa série do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe essa semana ricamente. A tua vida, a vida da tua família, o teu trabalho, que ele fortaleça a tua fé e que seja a alegria do Senhor a tua força. Ó, um beijo grande para você, fica com Deus, até domingo que vem.